Hoje vamos falar sobre o livro de Esther. Vamos nos concentrar no personagem Mardoqueu. No livro de Esther há 4 personagens importantes. Nós temos Amã, que é o vilão da história, nós temos o rei Assuero, nós temos Esther, a rainha, e nós temos Mardoqueu. A palavra, o nome Mardoqueu, aparece 58 vezes no livro de Esther. O nome Esther aparece 55 vezes neste livro. O nome Amã aparece 54 vezes no livro de Esther. E o nome Assuero aparece 30 vezes no livro de Esther. Nós ficamos impressionados quando estudamos a história de Mardoqueu, a maneira dele agir neste livro extraordinário. Mardoqueu é aquele personagem que trabalha por detrás das cortinas. Ele não se preocupa em estar sob as luzes da ribalta, lá no palco, todo mundo vendo, não, de maneira alguma. Mas ele aparece aqui neste livro como o primo, bem mais velho que Esther, que se torna o pai adotivo de Esther. Os pais de Esther já haviam morrido. Esther era órfã de pai e de mãe. Então, Mardoqueu é este homem honesto, bondoso, altruísta, que pensa não apenas nas suas necessidades, mas nas necessidades dos outros, e cuida então de Esther, da sua prima, com todo carinho, com todo cuidado. É ele que diz para Esther o que ela deve falar e o que ela não deve falar, procurando protegê-la. É ele que instrui Esther sobre quando agir e quando não agir, e como agir, quando correr riscos. Ele trabalha nesse sentido. Então ele é um personagem extraordinário. Que coisa maravilhosa. A Bíblia nos ensina, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, que a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então aqui nós temos no Antigo Testamento Mardoqueu cuidando de Esther, que era órfã. Que coisa maravilhosa. No livro dos Salmos aprendemos que Deus é o pai dos órfãos e é o juiz das viúvas. Será que você tem cuidado das pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade? Mardoqueu é um exemplo. E a Bíblia nos encoraja, nos ensina a cuidar de órfãos e das viúvas. O que a nossa igreja, sua igreja, a minha igreja, o que você e eu estamos fazendo em favor dos órfãos, das viúvas e de toda e qualquer pessoa que esteja numa situação de vulnerabilidade, seja um estrangeiro, seja um imigrante. Na verdade, Mardoqueu e Esther eram estrangeiros lá no domínio do Império Persa de Assuero. E que coisa interessante que lá nesse ambiente hostil nós encontramos este homem cuidando de Esther. Um exemplo notável. Uma outra coisa interessante que nós encontramos ainda no capítulo 2 é que quando Mardoqueu soube que havia pessoas criminosas que estavam tentando matar o rei, Mardoqueu compartilhou isto com Esther e a instruiu para que compartilhasse com o rei Assuero. Mardoqueu poderia cruzar os braços e dizer, não é comigo, esse imperador é meu inimigo. Mas Mardoqueu não fez isto. Ele não pagava o mal com o mal. E ele, ao fazer o bem de uma maneira correta e instruir Esther a fazer a mesma coisa, ele conquista o coração do rei Assuero. O propósito dele não é este. Na verdade, nós aprendemos no livro de Esther que
Mardoqueu não foi recompensado, não recebeu nenhum prêmio quando ele fez isto. Ele ficou sem receber recompensa alguma. Ele não fez pensando em receber recompensa material. Ele fez o certo por amor ao que é certo. Ele fez o bem por amor ao que é o bom, o certo. Mas eu creio que quando o rei percebeu que aquilo que Ester, a sua rainha, sua esposa, o havia dito era verdadeiro, creio que o rei percebeu que ele tinha uma rainha que tinha não apenas um corpo bonito, mas caráter, era leal, era confiável. Que coisa maravilhosa! Nós aprendemos no livro de Gálatas, na carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Paulo escreveu dizendo, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. É verdade, precisamos aprender a fazer o bem por amor ao bem e não nos cansarmos. Fazermos o bem hoje, amanhã, um mês inteiro, um ano inteiro, décadas fazendo o bem, sem nos preocupar com recompensas neste mundo, com recompensas materiais. Então, nós encontramos Mardoqueu nos ensinando essas coisas, a cuidar dos mais vulneráveis, a fazermos o bem por amor ao bem. Outra coisa interessante que Mardoqueu nos ensina é que quando ele soube dos planos diabólicos de Amã de matar e destruir todos os judeus, porque Amã era uma pessoa diabólica, ímpia, iníqua, muito má, e ele fez com que o rei assinasse a lei, permitindo que os judeus fossem mortos, assassinados, aniquilados, destruídos. E os bens materiais dos judeus iriam para o rei Assuero. Então era tudo uma manobra maquiavélica, diabólica de Amã. Quando Mardoqueu soube disso, diz-nos o texto bíblico que Mardoqueu rasgou as suas roupas, chorou, cobriu-se de cinza, vestiu-se de roupa de saco para mostrar a sua dor, o seu peso, o seu fardo, e foi para a porta do palácio. A rainha Ester, quando ficou sabendo disto, se prontificou em ajudá-lo, em socorrê-lo. Que coisa maravilhosa nós encontramos nessa atitude de Mardoqueu e nessa atitude de Ester. A grande lição que Mardoqueu nos ensina é compartilhar os nossos fardos. Quando nós estamos sofrendo com algum problema, nós precisamos de abrir o nosso coração, ou para o pastor, ou para um diácono, para um amigo na igreja, para um parente que nós tenhamos intimidade. Precisamos aprender a compartilhar não apenas as nossas vitórias, os nossos êxitos, mas as nossas derrotas, os nossos fracassos, as nossas tristezas. Amã queria que Mardoqueu se curvasse diante dele. E Mardoqueu não se curvava diante de Amã. Amã ficou com muito ódio, com muita raiva de Mardoqueu. E decidiu não apenas castigar Mardoqueu, mas matar Mardoqueu, matar a família de Mardoqueu e matar todos os judeus. Que coisa diabólica, que coisa triste. Esta atitude de Mardoqueu de não se curvar diante de Amã faz-nos lembrar a atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no livro de Daniel, no capítulo 3. Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, havia mandado construir uma estátua enorme e as pessoas eram obrigadas a se curvarem diante da estátua e adorarem aquela estátua como se Deus fosse. Então Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a fazer isto. Mas Deus protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E Nabucodonosor reconheceu que só há Deus em Israel, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego
é o Deus verdadeiro e que merece ser adorado. Bem, a atitude de Mardoqueu faz lembrar esse compromisso que Mardoqueu tinha de não se curvar, de não adorar homens. Tem uma semelhança aí entre a atitude de Mardoqueu e a atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma outra atitude nobre de Mardoqueu, então, de prestar culto, ser fiel, adorar somente a Deus. Então, Mardoqueu tem inúmeras lições para as nossas vidas. Quando a rainha Esther ficou temerosa de tomar uma atitude, de agir, de colocar a sua vida em risco para salvar os judeus, o povo de Deus, Mardoqueu instruiu Esther a agir. É a hora de você agir, minha filha. É a hora de você agir com todo o seu coração, porque o tempo de agir é esse, a hora de fazer essa coisa, essa é a hora de ser corajosa, de proceder desta maneira. Que coisa boa quando nós temos um conselheiro assim, que nos ajuda a falar a coisa certa, a agir de maneira correta. Foi isso. Mardoqueu fez isso. Ele foi muito importante na história que nós temos no livro de Esther. Não haveria Esther caso não houvesse Mardoqueu. E nós encontramos lá no capítulo 9, dizendo que Mardoqueu escreveu essas coisas, capítulo 9, versículo 20. Por causa disso, muitos acreditam que o autor deste livro é Mardoqueu. Na verdade, muitos acham que o nome desse livro deveria ser Mardoqueu. E o escritor desse livro, muitos acreditam ser também Mardoqueu. Mas ninguém tem certeza da autoria deste livro. Mas, sem dúvida, é uma proposta interessante que nós não podemos negligenciar. E por isso que eu estou compartilhando com você neste momento. Uma outra coisa interessante que nós encontramos neste livro, no capítulo 9, aí no finalzinho do capítulo 9, é que Mardoqueu estava junto com Esther, escrevendo as cartas para os judeus, para as pessoas em todo o Império Persa. Que coisa maravilhosa! Mardoqueu está presente na vida de Esther, em todos os momentos, como um pai, como um bom conselheiro, como um grande coach, como um bom líder, como um tutor. Que maravilha! Que você possa ser como Mardoqueu na vida de crianças, de sobrinhos, de filhos, de filhas, de irmãos, de irmãs, que você possa ser como um pai que protege, que guarda, que aconselha, que orienta, um amigo leal. Uma outra coisa interessante na vida de Mardoqueu que eu gostaria de compartilhar com você é que lá no capítulo 10, no último capítulo do livro de Esther, no versículo 3, diz-nos o texto bíblico que Mardoqueu se tornou a segunda pessoa mais importante no Império Persa, apenas abaixo do rei Assuero. Que coisa maravilhosa! Quando nós abrimos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós aprendemos que Deus é capaz de fazer, de ir muito mais, de ir além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. É verdade. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero encorajar você, que você seja sensível às necessidades das pessoas que estão à sua volta. Filhos, sobrinhos, sobrinhas, irmãos. Seja um pai, um conselheiro, um amigo. Que você possa procurar fazer o bem por amor ao bem, sem pensar em recompensas materiais. Ao seu tempo, nós as teremos, se não houvermos desfalecidos. Que você possa fazer o que é certo por amor ao que é certo. Que você possa aprender a compartilhar o seu fardo, porque a Bíblia nos ensina que devemos levar os fardos uns dos outros. Faça isto, faça isto.
nós queremos encorajar você a ser um Mardoqueu na sua família, um Mardoqueu na sua igreja, um Mardoqueu na sua cidade, um Mardoqueu no seu país e no mundo inteiro. Seja uma pessoa assim, porque Deus vai lhe abençoar. E no tempo certo, e você vai ficar surpreso no tempo certo, quando você perceber que Deus fez na sua vida, e através de sua vida, por meio de você, muito mais, muito além daquilo que você podia pensar, pedir ou imaginar. Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê paz. Um forte abraço.